Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos ter agora um tempo estudando e meditando na palavra de Deus. É bom estar com Jesus, Jesus nos ama, não é? E assim, aprendendo o Evangelho, nós estamos mais perto de Jesus. Quando lemos o Evangelho, temos a presença de Deus, o seu amor, a sua bondade. Então vamos meditar alguns minutos no Evangelho, amém? Amém. Atos capítulo 10, do 23 ao 48. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro fez levantar, dizendo: Levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: Há 4 dias eu estava em minha casa orando, a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente, apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabe o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus se constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunhos dele, de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Assim Pedro disse: Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Então a Noemi leu uma passagem do capítulo 10 do livro Atos dos Apóstolos, não é? Que é um livro que narra muitas coisas que os apóstolos fizeram depois da ressurreição de Jesus, não é? Como eles pregaram o Evangelho e essas coisas assim, não é? Os acontecimentos, o que eles tiveram que passar. E essa passagem do capítulo 10, ela acontece com o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele é chamado por alguns mensageiros para poder falar com Cornélio. Cornélio não era judeu, ele era romano. Cornélio era centurião, ele era responsável por muitos soldados romanos, mas ele era um homem temente a Deus, a família dele também. Ele estava orando a Deus para que ele pudesse ele estava orando a Deus para que ele pudesse então
receber de Deus os ensinamentos, né? E através de um milagre, Deus disse que Pedro visitaria, não é? Um anjo, né? Então Pedro, recebendo os visitantes, aceitou o convite, movido pelo poder de Deus, e foi ver Cornélio em Cesareia, a família de Cornélio. A família de Cornélio eram tão abençoados, eles estavam em tanta comunhão com Deus, apesar de não terem todo esse entendimento, que eles convidaram amigos, familiares, para que todos pudessem ouvir a palavra de Pedro, não é? Aquela palavra que viria do apóstolo de Jesus. Quando Pedro entrou na casa, Cornélio dirigiu-se a Pedro com reverência e quis ajoelhar-se na presença de Pedro, reconhecendo em Pedro uma autoridade espiritual, reconhecendo em Pedro um apóstolo de Cristo, não é? E Pedro negou essa adoração, falou assim: não, eu sou um homem como você, não é? Essa é uma lição importante para nós. Muitas vezes, no caminho da nossa fé, nós participamos de grupos, de religiões, e a nossa tendência realmente é seguir muitos líderes, não é? A maioria dos líderes talvez provoquem isso nas pessoas, eu não sei, mas na verdade, líderes, membros, todas as pessoas são homens, são mulheres, são iguais, a exemplo de Pedro, que disse a Cornélio: não se prostre na minha presença, não fique de joelhos na minha presença, porque eu sou homem como você. Por que alguém se ajoelharia na presença de outro ser humano? Ah, mas ele é especial, ele é ungido, ele é isso aqui. É bobagem, ele não tem nada de especial. Na presença de Deus ele tem um ministério, ele deve cumprir esse ministério com humildade, porque nós só adoramos a Deus. Não se segue, nem se adora a homens, não é? Porque as pessoas têm essa mania de adoração a homens, não é? Porque eles são muito comunicativos. Às vezes eles aparecem na TV, às vezes no rádio, e ficam famosos e viram celebridades, ou é uma religião. Isso dá errado, porque isso é pecado, não se adora a homens. Pedro não aceitou essa adoração porque Pedro era um homem de Deus que sabia que não se deve adorar a não ser que seja a Deus, não se deve adorar a Deus. E Pedro explica para Cornélio que para um judeu nunca se deveria entrar numa casa de um gentio, uma pessoa que não era judeu. Para um judeu não se deveria ter esse tipo de conversa, porque eles tinham uma aliança formada com Moisés, com Abraão, Isaac, Jacó. Mas quando veio Jesus e Jesus ressuscitou, era uma nova aliança, né? Onde não existia mais judeus, gentios, eram todos iguais na presença de Deus, para que todos pudessem entrar nessa aliança, que é a aliança de Jesus, a aliança definitiva. E Pedro, como judeu, ele não entendia ainda muito bem isso, mas ele percebeu, como diz o texto, que Deus não faz diferença entre as pessoas. Todas as pessoas são iguais para Deus. Não existem preferidos, escolhidos, não existe isso. E se vocês têm dúvida, vejam esse trecho, que Pedro diz assim: mas ele fala assim no 28, versículo 28, mas Deus me mostrou que não deveria chamar de impuro ou imundo homem nenhum. Não é? Então é assim, ninguém era impuro ou imundo, todos estavam na presença de Deus, já não existia essas coisas, não é? E Pedro é um homem comum, não é? Então Cornélio conta a Pedro como ele teve a visão, não é? E essa visão, nessa visão o anjo disse a Cornélio, não é? Que Pedro iria visitá-lo, porque Deus havia ouvido as suas orações. Cornélio não recebeu a visita de Pedro de forma à toa, uma sorte, não. Ele havia orado para que Deus mandasse alguém pregar o evangelho para ele, anunciar Jesus para ele. Ele queria conhecer, tanto que ele reuniu a família, os amigos,
E o anjo disse a ele, através de uma visão: Deus ouviu as suas orações e lembrou-se das suas esmolas. Olha como os nossos atos na presença de Deus, eles têm valor. Então, Deus vê o comportamento de Cornélio, que ele é um homem piedoso, ele sofre com os necessitados, ele ajuda os necessitados, e ele também é um homem de oração. Então nós aprendemos duas coisas até agora: que não se deve adorar homem algum, porque todos são homens, mulheres comuns, não é? Tem ministérios diferentes, mas é um ministério, não é? Eles são falhos, eles são imperfeitos como nós. Outra coisa também, que Deus responde a orações e vê o nosso estilo de vida. Se nos incomodamos com os nossos irmãos que estão passando necessidade, se nos incomodamos com aqueles que sofrem, se demos uma palavra de apoio, uma palavra de conforto para aqueles que sofrem, se somos pessoas realmente que vivem um cristianismo puro. Cornélio vivia uma vida que agradava a Deus, porque ele era um homem de oração e que ajudava as pessoas. E nessa passagem, Pedro então explica a Jesus, não é? Que Jesus veio ao mundo para pregar o Evangelho e dar salvação a todos aqueles que crescem. E enquanto Pedro pregava, veio o Espírito Santo em todos que estavam ali, a família de Cornélio, os visitantes, e eles falavam em línguas e louvavam a Deus, não é? E Pedro disse assim: olha, como o Espírito Santo de Deus nos mostrou que ele se manifestou em gentios, pessoas que não eram judias e que não faziam parte da velha aliança, porque agora a velha aliança já não valia mais, agora era a aliança de Jesus, não é? Por isso Cornélio e sua família foram ali visitados pelo Espírito Santo e depois seriam batizados por Pedro para a remissão dos pecados e aceitação de Jesus, não é? Então veja bem como é importante essa passagem, onde Pedro tem essa pregação àquele centurião que não era judeu, mas que para Pedro é revelado o plano de Deus de salvação de todos os homens. Mas para nós fica a lição: Cornélio não pediu outra coisa que não fosse o Evangelho, porque para Cornélio ali o importante era conhecer a Deus e transmitir para a sua família e para as pessoas que eram suas amigas, que estavam ali. E todos foram visitados por Deus. Bênção maior que essa não existe. E depois que devemos tomar cuidado como nos relacionamos, como vemos certos personagens na TV ou na igreja ou em lugares que frequentamos, se não estamos dando para eles uma adoração que não é devida. Não é devida, não devemos ser rebeldes, não é? Não devemos perturbar ninguém, mas adorar a essas pessoas, seguir cegamente, não questionar nada que elas fazem, isso realmente é um erro nosso, porque podemos cair em armadilhas, não é? E muitos deles também caem em armadilhas, porque se metem em coisas que não fazem parte do Evangelho, sujam o nome do Evangelho, sujam o nome da igreja, por ambição, por ignorância, por vaidade, porque querem ser mais do que são, não é? Então, é muito importante para nós que aprendamos que essa passagem de Pedro nos ensina muita coisa e que Deus vê as nossas orações e vê o nosso procedimento cristão de amor ao próximo. Amém? Amém. Então, assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Pedimos que você dê um like, compartilhe com outras pessoas, porque isso ajuda ao vídeo ter mais alcance, mais Amém. Pessoas poderão participar. Amém. Amém? Dê o seu like aí, tá bom? Vamos terminar com uma oração. Senhor, obrigada, Pai, por esse dia, por esse canal, por essa palavra. Que nós possamos, Senhor, ter um coração sempre voltado para o Senhor, sabendo que para o Senhor não existe acepção de pessoas. Todas Amém. as pessoas têm o mesmo valor. Não existe um cidadão de primeira ou de segunda classe, todos são seus filhos sem distinção. Os que recebem Jesus como Senhor e Salvador.
Pedimos, ó Deus, que abençoe essa nação, os outros países também, que essas guerras possam cessar. E pedimos por todos os cristãos que estão ao redor do mundo para que se unam em favor do teu reino, colocando o seu reino em primeiro lugar. Agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.